Agora que fiquei sozinho para melhorar aqui o som. Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia. Estamos estudando essa semana Parashá Shelach, né, que envia o Shelach Lechá, envia para ti. E que no mundo todo, uma coisa boa, né, que no mundo todo se estuda nessa semana, hoje é o último dia, né, da semana, o último dia que estuda essa porção, estuda-se a mesma porção no mundo inteiro, isso é muito legal. E nós estamos hoje com o palestrante, né, a pessoa que vai ministrar para nós o estudo da Parashá, está lá em São Paulo, a quase 2.000 quilômetros de distância. Desculpa, em Recife. É porque até 15 dias atrás ele estava em São Paulo, em Pirassununga, São Paulo, o nosso irmão Neudjan e a Débora. Mas me falhou a memória que eles já voltaram, já estão em Recife, então estamos mais perto. Para vocês que estão em casa, praticamente não muda nada, né? O Nel vai entrar e vocês não vão perceber diferença nenhuma. Agora, para nós aqui, que estamos aqui presencial, é um pouco diferente, né? Mas o nosso irmão Neudjan, lá de Recife, vai trazer para nós a mensagem hoje sobre a Parashá Lechá. Nel, Shabbat Shalom, um abraço a você e a Débora, a Noah. Shabbat Shalom, Ed. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Muito bem, muito bem. Vamos orar. Vamos e vou passar a palavra para você. Adonai, em nome de Yeshua, abençoa o Neudjan nessa hora. Toma teu filho em tuas mãos, guia sua mente, seu entendimento, que ele seja a partir de agora, nessa manhã, para nós, o teu profeta em nosso meio, que a boca dele seja a tua boca a falar para nós, e que aquela porção, que todos nós sabemos disso, aquela porção humana, que às vezes falha, que possamos, todos saibam identificar, inclusive o próprio Neudjan, que saiba identificar, porque o que nós queremos é aquilo que vem de ti, porque o Senhor deu a Torá, o Senhor deu a instrução, o Senhor sabe toda a interpretação, como aplicar, e nós queremos aprender de ti. Use o Neudjan nessa hora para que possamos aprender mais e sairmos melhor do que o que chegamos. É a nossa oração em nome daquele que foi o maior intérprete da Torá, Yeshua HaMashiach. Amém. Nel, a palavra está com você. Amém, Ed. Obrigado. Shabbat Shalom a todos. Eu estou aqui agora pertinho de Recife, ali, né, numa cidade vizinha, que é a cidade Paulista, Pernambuco. Estou aqui na casa da minha mãe e já improvisei um lugar aqui para fazer a nossa live. A internet aqui talvez não seja tão boa, então já preparei aqui um plano B, né, meu celular aqui no 4G. Então, se tiver alguma falha aí, o Ed ou o Lorisvaldo vai me avisar e eu mudo rapidinho aqui, vou para o celular. E espero que a gente consiga fazer o nosso estudo sem nenhum problema, tá? E vocês vão deixando o retorno de vocês aí no YouTube, nos comentários, eu vou lendo aqui na medida do possível. E a gente vai se comunicando. Parashá Shelach Lechá, né, como Ed já falou, eu fiz aí um pequeno resumo para vocês. Nesse resumo, que eu acredito que o Valdo vai colocar na tela aí para vocês, eu coloquei aí 10 tópicos, né? A cada clique que o Valdo der vai aparecer os tópicos ali, um pequeno resumo da Parashá. Né? O primeiro tópico que vai aparecer aqui do lado é o envio dos espias. A Parashá começa com isso, né? Shlach Lechá, né? Envia espias para que espionem a terra. Depois, o segundo ponto, o relato dos espias, aqui do lado também. Aquele relato que trouxe bastante confusão, bastante uma revolução no meio do povo. Depois veio a intervenção, né, de Caleb e de Yehoshua, né, de Josué. Mas Caleb falou, não, vamos subir, vamos tomar aquilo que o Eterno deu para nós, vai dar tudo certo, o Eterno prometeu, o Eterno não falhou, o Eterno já mostrou que está conosco, né, e já fez vários sinais e maravilhas que está conosco. Mas o povo resolveu pestanejar, né? Resolveu falhar ali naquela
naquele momento, e houve uma revolta, né? Houve uma revolta, e depois dessa revolta, o Eterno se manifesta, né? O poder do Eterno se manifesta ali no meio do povo, que o povo, a revolta foi tão grande que queriam apedrejar, né? Moshe, Aharon, Josué e Caleb ali. Então a glória do Eterno toma conta do local. Já vai passar um carro aqui agora, não sei se está interferindo muito aqui no meu áudio, por isso que eu dei uma paradinha. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, o poder do Eterno tomou conta daquele local para impedir que aquela revolta ali apedrejasse, né, os santos, os justos, e o Eterno toma conta daquele local ali, o Eterno quer destruir o povo, Moshe intervém, né, Moshe pede ao Eterno misericórdia pelo nome do Eterno, né, para que ninguém fale mal do nome do Eterno. E depois disso, o povo se arrepende. O povo se arrepende e começa a querer tomar a terra naquele momento ali, né? Só que o Eterno já tinha dado o ultimato, né? O Eterno já tinha dito que ele não ia acontecer, né? O Moshe avisou que o Eterno não estaria mais com o povo, né? Que aquilo ali seria falha, mas o povo teimoso tentou atacar sem a presença do Eterno e perderam de forma terrível, né? E foi a tentativa da conquista que eu coloquei aqui embaixo, né? Depois vem o castigo de fato da revolta, tá aqui embaixo no slide, que é quando o Eterno fala que toda aquela geração não vai entrar na terra, já que eles disseram que não iam conseguir entrar, já que eles disseram que iam morrer, então todos eles iam morrer antes de entrar na terra, né? E os filhos deles, que eles falaram que serviriam como presa, eles que iriam entrar, iriam herdar, iriam gozar de toda a promessa, né? Então esse foi o castigo da revolta que eles fizeram, né? Você pode dizer que houve uma parte de um castigo quando eles foram derrotados na tentativa de dominar, mas não. Aquilo ali foi uma consequência natural. A gente colhe, a gente planta, né? O castigo que veio do Eterno foi justamente deixar aquela geração morrer no deserto sem conseguir entrar na terra prometida. Depois a Parashá vai finalizando com a lembrança das leis sobre a liturgia dos sacrifícios. Depois, logo nos últimos capítulos ali, no último capítulo, tem a revolta de um homem no Shabat, né? O homem fez aquilo ali deliberadamente, resolveu catar lenhas ali no Shabat ali, e foi preso. Ficaram até sem saber o que fazer com ele, porque ninguém nunca tinha feito essa revolta sobre o Shabat, então consultaram o Eterno, e o Eterno deu o ultimato, né, que foi a pena de morte pela transgressão, pela afronta, né, que aquele homem ali causou. E a Parashá termina falando sobre o tzitzit, né, que foi até a figurinha a imagem que o Ed colocou no nosso banner, que eu achei muito, muito legal. A Parashá termina falando do mandamento das franjas, né, das orlas das vestes, para que seja possível lembrar dos mandamentos do Eterno e que mantenha-se fiel. O povo precisa disso. E eu fiz aqui um breve roteiro que nós vamos seguir, né? Acredito que vai ser rápido, né? O roteiro tem 6 pontos, basicamente, né? O Valdo vai colocar aí na tela para vocês, e a cada medida que ele vai clicando vai aparecendo. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre o nome da porção, né? Shilar, Lechá, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. O segundo ponto que nós iremos falar aqui nesse estudo vai ser sobre a aliança. A gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão da aliança que aparece também nessa porção, e eu acho legal a gente comentar sobre isso, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a mentira, né, e suas consequências, o poder da mentira, para a gente conseguir se livrar um pouquinho dela, né, para a gente conseguir perceber, para a gente conseguir não cair nessas ciladas que acontecem, né? Embora a mentira, às vezes, ela se disfarça, tem várias faces, né, e às vezes uma dessas faces termina nos fisgando. Então a gente precisa estar sempre atento e sempre estar em oração, sempre estar pedindo a misericórdia do Eterno, para que o Eterno nos guie e abra os nossos olhos, para que nos impeça, né, de cair nessas mentiras, nessas ciladas. Depois, aqui embaixo, no nosso roteiro, falaremos um pouco sobre os gentios, que aparece um pouco na porção, né, a convivência dos gentios com o povo de Israel, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre a conversão ao judaísmo, tá? Que aparece também nessa porção,
né? E a gente finaliza o estudo falando um pouquinho sobre o pecado e a Torá, como é que a Torá vê essa questão do pecado, tá bom? Valdo e Ed, se quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? E se tiver algum barulho aqui que esteja interferindo muito, vocês me avisam que eu vou tentar aqui solucionar de alguma forma para tentar resolver esse problema. Tá bem, gente? Ok, Léo, não tá nem chegando o barulho aqui, não dá nem para perceber. O que Ed você falou, mas estava baixinho, deixa eu até aumentar aqui o volume, pronto, pode falar. O barulho não dá nem para perceber daqui, tá bom. Ah, que legal, que bom, pronto. Então, gente, entrando no nosso primeiro tópico aqui, tá? Nosso primeiro tópico aqui é, de fato, o nome Shlar Lechá, né? O slide aí, Shlar Lechá, que tem como nome envia, né? E Valdo vai clicar, vai aparecer o nome em hebraico, né? Shlar Lechá, que é uma das palavras mais importantes aí da primeiro verso aí da porção, né? Por isso que deu o nome à porção. E quando o Valdo der mais um clique, vai aparecer embaixo a transliteração, né, escrita com letras em português, né, do nosso idioma. E mais um clique, vai aparecer o verso aqui embaixo, um verso lá de Devarim, Deuteronômio capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 23. É um versículo que meio que explica, né, meio que os rabinos tentam explicar o porquê esse nome, né? E para mim é como o Ed falou, né? Eu acho que Shelar Lechá é tudo a mesma coisa, né? Quer dizer envia. Mas se a gente for querer traduzir literalmente, né, o texto, a gente vai traduzir envia para você, ou envia para ti, né? Mas isso é uma forma, na minha opinião, é uma forma do idioma ser construído, né? Não quer dizer nenhuma mensagem por trás disso, né? Olha, você envia, tu vais enviar, né? Tu envias, né? É uma forma de o idioma é dessa forma, né? É igual eu sempre falo sobre aquela ideia daquela teologia que se usa da gramática hebraica, né? De dizer que ninguém pode ser nada, porque no hebraico não existe o verbo ser conjugado no presente. Então, ninguém pode ser, só o eterno pode ser algo. Isso significa isso. E se a gente for para a gramática hebraica, a gente vê que até o eterno, quando diz que é alguma coisa, o verbo ser não aparece ali, né? Porque é da própria característica da própria língua. Então, eu acho que, como Midrash, você fazer isso como uma Midrash, isso, como Midrash pode apontar, você pode usar essa analogia para significar que só o eterno é legal. Mas se você quiser usar isso como literalidade, eu acho que não encaixa, né? Porque até quando o eterno diz que é alguma coisa, não tem uma palavra ser para o eterno, né? Eu sou isso, eu sou bom, eu sou o Deus de vocês. Não aparece o verbo ser fica também oculto, porque é característica da língua. Então aqui eu acho que é a mesma coisa. Quando você manda enviar, né, você sempre vai dizer Shlar Lechá, né? É coisa da língua, né? Quando você manda, tá em segunda pessoa o verbo, né? Tu envias, você envia. Então vai aparecer dessa forma. Então, mas as pessoas querem montar uma teologia da qual eu não concordo muito bem, que era como se o Eterno estivesse enviando contra a vontade dele, esses espias, né? O Eterno foi consultado, né? E por essa porção aqui, você não vê o Eterno ser consultado, né? Você vê simplesmente o Eterno mandando Moshe enviar. Mas usam-se esse verso que eu coloquei na tela para vocês aqui embaixo, né, Devarim 1:22, juntando esse verso com o verso da porção, pode-se chegar à conclusão de que o povo teve essa ideia, né, levou essa ideia para Moshe, Moshe levou essa ideia para o Eterno, e o Eterno aprovou, e o Eterno manda o povo enviar. Então a gente vai de trás para frente, né, a gente pega lá o fato que aconteceu, o registro lá do livro de Devarim, que está escrito literalmente assim, vou ler para vocês o que está escrito lá em Devarim 1:22-23, né, da porção Devarim. Então todos vós chegastes a mim, isso é Moshe falando, né? Todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pela qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. E isso me pareceu bem, Moshe falando. De modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem. E Moshe continua o relato, né? Então, quando a gente junta esse texto com o texto da porção de hoje, que está lá no livro de Bemidbar, no livro de Números, capítulo 13, né, que o Eterno já aparece, o próprio Eterno falando em enviar, a gente pode chegar à conclusão de que o povo foi a Moshe, pediu para Moshe, deu para Moshe essa sugestão, Moshe consultou com o Eterno e o Eterno aprovou. Não, tudo bem, pode enviar, é bom, o que vocês estão fazendo é bom. Então, na minha visão, o Eterno aprovou, por quê? Porque era bom aquilo que estava fazendo.
Aí você pode me dizer o seguinte, mas você não viu, né? Você não sabe o decorrer da história, está escrito que por causa desse envio, por causa desse relato, o povo não quis entrar, houve todo aquele pecado, houve toda aquela revolução, aquela revolta, o povo teve que passar 40 anos ali no deserto, e os filhos, né, infelizmente, tiveram que tomar as consequências do pecado dos pais, né? Porque, embora eles não pecaram, embora eles não tivessem idade ali para decidir, para tomar partido naquela revolução, eles, infelizmente, tiveram que esperar os pais morrerem ali no deserto para poder entrar. Mas o problema, gente, não está em enviar espias. Né? Na minha visão, o problema não está em enviar os espias. O problema está, primeiro, no relato que os espias falam, mas ainda não é aí o problema, né? O problema maior está em como o povo ouve esse relato e como o povo vai agir com esse relato. Porque se os espias tivessem vindo e dado um relato bom, dificilmente aconteceria problema. Se os espias tivessem dado um relato ruim, mas o povo, escutando aquilo ali, soubesse filtrar, dissesse, não, tudo bem, tem dificuldades, vocês apresentaram as dificuldades, mas o Eterno no Egito não tinha dificuldades, e o Eterno foi conosco, e nós não estamos aqui, e o mar não se abriu, e nós não passamos, então não tem problema nenhum, dificuldade sempre vai haver, mas o nosso Deus está conosco. Então, assim, os espias trouxessem um relato ruim, mostrasse só as dificuldades, apavorasse o povo, mas o povo conseguisse se controlar, a fé do povo tivesse firmada no Eterno, também não haveria problema nenhum. Então, o problema não está na ordem de enviar os espias, o problema não está nos espias terem visto, toda a cidade terem visto dificuldades, não, o problema não está aí. O problema está nos espias tentarem inflamar o povo, e o problema maior, na minha opinião, está no povo ser inflamado. Porque se apenas os espias recebessem essa carga negativa, né, o castigo deles seria só deles, né? Só aqueles 10 receberiam o castigo, e não todo o povo. Mas os 10 receberam e o povo também recebeu, infelizmente. Então, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, a Paraxá não é envia por ti, porque iria dar um problema. Né? Eu concordo muito com essa ideia de enviar, até porque esse fato é repetido na Haftará. A Haftará de hoje, Josué, você vê que Josué, quando está no comando do povo, Josué foi um dos espias, Josué viu a confusão que deu. Né? Josué mesmo assim repete o ato, de vez em enviar 12 de novo, né? Josué envia só 2, lógico, não é porque 12 seria um problema, não. Josué enviou 2 por quê? Porque já foi enviado isso aí. Josué queria chamar o mínimo de atenção possível, né? E só Josué enviando só 2, mesmo assim, ainda foram denunciados, ainda quase eles eram presos, não foram presos por causa de Raabe. Mas vocês veem que a ideia é uma ideia boa. E quando esses espias chegaram, montaram uma estratégia militar em cima daquilo que foi traçado. Aí você pode me dizer o seguinte, mas precisava de estratégia militar para invadir a terra? O Eterno não prometeu? O Eterno prometeu. E o Eterno iria dar a terra aos filhos de Israel com espias, com relatos de espias e sem relatos de espia. O Eterno ia dar. Mas existem vários caminhos que nós podemos correr. Né? Tá falando comigo? Alguém tá falando alguma coisa? Não. Pronto, que eu só escutei um retorno aqui, aí. Mas tudo bem. O Eterno, Josué enviou esses espias, e o Eterno iria dar vitória com espias enviados ou sem espias enviados, mas existem vários caminhos para o Eterno dar vitória para a gente. Né? Existem vários caminhos que podem ser percorridos. E quando a gente se prepara nesses caminhos, a gente escolhe o melhor caminho. Né? O Eterno coloca o melhor caminho na nossa direção, mas o nosso esforço é importante. E eu sempre admiro muito isso nas escrituras. Eu sempre admiro muito isso na cultura do povo judeu. Então, a cultura do povo judeu, ela... Espera só um pouquinho que a cachorra está latindo aqui. Pronto. Então, eu sempre admiro muito isso, essa questão de o judeu se esforçar, o judeu lutar. O Eterno prometeu o judeu lutar e fazer da melhor forma para aquilo ali acontecer. Isso é lindo, é perfeito, é brilhante. Né? Concordo plenamente com isso. Então, tá falando, Ed? Não, é só o retorno mesmo, né? Pronto, eu pensei que era... Mas eu quero aproveitar e fazer um comentário aqui, se você me permitir. Se a Adonai chegar para uma pessoa, né, qualquer um, e prometer que vai dar um terreno, e naquele terreno ele vai construir uma casa, vai lhe dar um terreno para você construir uma casa.
no dia que você receber esse terreno, é necessário que você, antes de colocar o pedreiro lá para construir a casa, é necessário que você envie pessoas para medir o tamanho, onde vai levantar as paredes, onde vai fazer o alicerce, onde vai fazer cada coisa. Você não pode chegar lá e mandar o pedreiro sozinho, levanta a casa aí. Você vai ter que mandar primeiro medir tudo, o que é que tem que ser feito, como é que vai fazer. É a mesma coisa, né? A Adonai prometeu que daria a terra, mas os homens teriam que fazer a parte deles, teriam que ver por onde entrar, como entrar, bolar as estratégias, né? Isso é fato, não tem como negar. Só isso mesmo, Nel, pode continuar. Verdade, Ed. É porque no nosso meio, né, no nosso meio aqui ocidental, a gente vê muito isso. A pessoa recebe uma promessa e a pessoa acha que pode cruzar os braços e aquilo ali vai acontecer, vai cair do céu. E na cultura judaica a gente não vê isso, né? Na cultura bíblica está registrado uma coisa totalmente diferente disso. A pessoa recebe a promessa e a pessoa se esforça e luta para que aquilo aconteça da melhor forma. Isso é uma lição que eu tomo para a minha vida, né, e eu aconselho você que está me ouvindo a tomar para a sua vida também. Né, tomar isso para você. Então, o Eterno falou alguma coisa para você, o Eterno prometeu alguma coisa para você, você se esforça, você luta, você se prepara, você tenta fechar todas as brechas, né, o Eterno diz assim, olha, você vai vencer essa guerra, vamos imaginar que você seja um general, você seja um rei, e a sua cidade ali é murada, e o Eterno te dá uma promessa, né, Ed? O Eterno diz assim para você, olha, Ed, eu estou prometendo para você que os soldados inimigos não vão nem conseguir passar a sua muralha. Eu vou intervir, eu vou agir, né? Mas Ed, como um estudioso da Torá, uma pessoa que sabe como funciona a cultura judaica, o que Ed faz? Mesmo Ed confiando, tendo fé que aquilo que o Eterno falou vai acontecer, Ed vai fazer o quê? Vamos dar uma verificada na muralha, ver se tem algum buraco, ver se tem alguma coisa, fortifica, ponto fraco, fortifica ali. Mas o Eterno não disse para você, Ed, que não vão nem conseguir chegar na muralha? Sim, o Eterno me falou, mas eu vou tentar fazer a minha parte. Né? E Ed faria isso, eu também, Lorisvaldo também, e todas as pessoas que têm consciência, que conhecem a cultura judaica vão fazer também. Né? A gente vai reforçar a muralha da melhor forma, vai preparar nossas armas, vai ficar no melhor ponto possível, para tentar combater da melhor forma possível, para fazer a vontade do Eterno, para fazer a promessa do Eterno se cumprir da melhor forma possível. Né? Então é assim que a gente tem que ser, assim que a gente tem que agir. Né? Então essa questão, essa ordem dos espias me ensina a sempre fazer o meu melhor, mesmo o Eterno dizendo que vai acontecer o melhor, eu sempre vou me esforçar para fazer com que aquilo ali aconteça. Né? Então eu quero que você tome isso como exemplo de vida para você também. Né? E falando dessa questão de promessa, e falando dessa questão de fé, de ter fé, a gente vai entrar no assunto agora da aliança. Mas antes de entrar na aliança, eu vou perguntar aos meus irmãos aqui se eles querem fazer algum comentário, alguém da minha sinagoga quer fazer algum comentário, e eu vou ver aqui também no YouTube se tem alguém falando alguma coisa. No YouTube não tem nada, não sei se Ed ou Valdo. Por aqui pode continuar. Pronto. Então eu vou entrar agora, aproveitar que a gente está falando dessa questão de fé, dessa questão de se esforçar, fazer o nosso melhor, vamos entrar agora no tópico aliança, né? No segundo de 6 tópicos do nosso estudo de hoje, que é o tópico de aliança. E é uma coisa que chamou muito a minha atenção, Ed, e vocês, meus amados amigos e irmãos da nossa sinagoga, que estão nos assistindo tanto presencialmente, né, que já estamos com serviço presencial, então se você mora próximo de Salvador e pode nos visitar, né, não tem nenhuma comorbidade, dá para você ir com segurança, né, eu acredito que Ed e Valdo aí, eu acredito que no final eles vão dar esses avisos, né, que você pode tentar agendar aí uma visita para ir nos visitar, né? Não sei se está tendo um controle aí de pessoas, então entre em contato e você pode participar do nosso serviço presencialmente já, né? De acordo com os decretos das autoridades. Então, você pode nos assistir na sua casa se você tiver algum problema, ou você pode também estar no serviço presencial conosco. E o pessoal que está aí na nossa sinagoga, né? Eles sabem que a gente já ensinou várias vezes que toda vez que o Eterno faz uma aliança, faz uma promessa para a gente, né, existe sempre um condicionante. A gente recebe aquela promessa, a gente recebe a conclusão daquilo ali, se nos mantermos fiéis aos tópicos daquela promessa, daquela aliança. E uma coisa que eu achei muito legal, né, um relato de Yehoshua e Caleb, né, Josué e Caleb,
lá em Números 14:8. O Valdo vai colocar no slide aí, o slide que tem por título Aliança, né? Vai aparecer aqui do lado vai aparecer um versículo, quando ele der mais um clique, e o versículo vai ser Números capítulo 14, versículo 8, que é Josué e Caleb falando para o povo, né? Olha, se o Eterno se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nula dará, terra que mana leite e mel. Olha só que legal. E eles receberam a promessa que iam entrar na terra, né? Estavam tudo pronto para entrar na terra, né? Estavam ali na iminência de entrar na terra, né? Se não fosse aquela revolta. E mesmo assim, Josué e Caleb disseram assim, olha, se o Eterno se agradar de nós, nos porá nessa terra. Por quê? Eu coloquei, Valdo vai dar mais um clique, vai aparecer aqui embaixo. Ó. Os judeus sempre se esforçaram porque tudo pode mudar a qualquer momento devido à nossa falibilidade. Né? Ou seja, nós somos falíveis, nós somos falhos. Então, uma coisa do pensamento judaico também que eu acho muito legal é você sempre ter o pé no chão e sempre ter a consciência que você é falho. Né? Então, você sempre tem que fazer como Saulo de Tarso orienta, né? Você sempre se converter a cada dia, sempre renovar a sua fé a cada dia, né? A cada dia você para, reflete o que é que você fez no dia anterior, o que é que você pode melhorar, o que na sua relação com o Eterno pode ficar mais forte, as promessas que o Eterno te fez, os caminhos que você percorreu, se o caminho que você está é o caminho certo, você faz uma reflexão, você faz um minuto ali de reflexão nisso, né, de estudo, de reflexão com o Eterno, de adoração com o Eterno, e você se endireita, você refaz os votos, renova a aliança, e você fica firme no seu caminho. Por quê? Porque se você se desviar um grauzinho que você se desvia aqui, lá na frente, depois de vários quilômetros percorridos, esse grauzinho que lá no começo foi o desvio, lá na frente está o quê? Está 50 graus, está 100 graus. Né? Então, é importante você manter-se, nem desviar nem para a direita nem para a esquerda, manter-se sempre fiel, né? E reconhecer que você é falível. Às vezes você acha que você está certo e você não está. Então, por isso a gente tem que sempre renovar a nossa vida, a gente sempre tem que ter humildade de parar e pensar, será que o que eu estou ensinando está certo? Né? Será que o que eu estou acreditando está certo? Sempre revisar, sempre relembrar, né? Sempre pedir ao Eterno misericórdia, sempre orar nesse sentido, em dizer, Eterno, mostre-me meu erro, né? Faz com que eu sempre tenha o coração mole, o coração quebrantado, né? Sempre ser humilde, de sempre reconhecer se está errado ou não, sempre pôr em prova, né? Sempre se pôr à prova, se aquilo que você está fazendo está agradável ao Eterno ou não, se aquilo que você está fazendo está de acordo com a Torá ou não, se aquilo que você acredita, se aquilo que você ensina, o que você ouve, se está de acordo com o que está escrito ou não. Né? Então, essa ideia de aprender aquilo ali, não mudo mais, se fechar naquilo ali é algo muito complicado, porque o nosso coração é enganoso. Né? Como é que você sabe se aquilo que você aprendeu é o que o Eterno quer para você? Então, quando você tem a verdade e você põe a verdade à prova, né, Ed? Essa verdade ela fica mais pura. Né? É como se você pega a prata, como você pega um metal precioso, você coloca ele no fogo, tira todas as imperfeições dele, ele fica melhor ainda. Agora, se você pega uma imitação, uma falsificação, e você coloca ela no fogo, ela se derrete, ela acaba, né? Ela se destrói, diferente da verdade. Então, quando você está na verdade e você coloca ela à prova, ela se torna mais forte para você e mais preciosa. Então, é sempre bom você colocar à prova aquilo que você tem como verdade. É sempre bom você estudar com humildade e buscando no Eterno o caminho correto. Então, essa questão esse versículo, né, de Números 14:8, né, essa humildade que Josué e Caleb tinham, mesmo estando diante da presença do Eterno, mesmo estando em retidão, mesmo assim ele não falou, não, é certo, é garantido. Não, ele falou, se o Eterno se agradar de nós, né, se nós estivermos no caminho que ele falou para nós, o Eterno nos dará a vitória. Então sempre existe um condicionante, né? O condicionante é a nossa fidelidade. E a nossa fidelidade, às vezes a gente acha que está em fidelidade, mas não está. Então a gente sempre tem que ter humildade e sempre reconhecer isso para conseguir estar no caminho do Eterno. Meus irmãos aí da sinagoga querem fazer algum comentário? Não, Nel. Por enquanto pode continuar. Pronto, então vamos continuar aqui no próximo tópico, que é o tópico falando sobre mentira. Né? A gente já está na metade do estudo, terceiro de 6, né?
tópicos, né? A mentira. E é complicado esse tema, né? Porque, como eu falei para vocês no começo, lá no nosso roteiro, a mentira ela tem várias faces, né? E algumas dessas faces se assemelham muito com a verdade. O Valdo vai colocar na tela para vocês, vai aparecer aqui o texto da porção que eu me baseei para falar sobre esse tema, que é Números 13:31, que fala o seguinte, é o relato dos espias, né? Disseram, porém, os homens que subiram com ele, né? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu escrevi nus aí, né? Mas entenda como se tivesse um acento, né? Nós, tá? E isso que eles falaram, gente, se você, na literalidade do texto, é uma mentira, né? Não é, é verdade, né? O povo de Canaã não era mais forte do que os judeus, do que o povo de Israel? Claro que era, né? Na superficialidade, sim, né? Aí é o que onde a gente vai aprofundar esse sentido, né? Valdo vai dar mais um clique aí na tela, aí vai aparecer, aqui do lado ainda, vai aparecer um comentário meu. A pior mentira é a que tem verdades entre elas. É a pior mentira, né? Quando a mentira não tem verdade nenhuma, você detecta logo, você foge logo dela. Mas quando ela está toda estruturada em partes de verdade, engana muita gente, né? Principal, e as piores mentiras são aquelas que são verdades na superficialidade. Valdo vai dar mais um clique aí na tela do slide e vai aparecer aqui embaixo para vocês outro comentário meu. Vai estar com um tópicozinho, né, de comentário, 4 pontinhos aí. Vai aparecer o seguinte, ó, um fato superficial, né, uma verdade, vamos colocar assim, uma verdade, entre aspas, superficial, né, com intenção de levar alguém ao engano, também deve ser considerado uma mentira. Né? Então, isso que eles falaram, né, que os homens naquela cidade eram mais fortes do que eles, era uma verdade, mas uma verdade superficial. O que é que eles deveriam dizer? Contar toda a verdade. Olha, eles são mais fortes do que nós. Isso é um fato. Mas o nosso Deus está com a gente não vai lutar sozinho. A gente vai receber poder do nosso Deus, a gente vai receber força do nosso Deus, como recebemos lá no Egito. Não aconteceu isso no Egito? O Egito era mais forte do que nós. Os egípcios eram mais fortes. Mas nós, o Eterno nos deu vitória. Nós não conseguíamos passar no meio do mar. É impossível isso, mas o Eterno nos deu vitória. Se o Eterno for conosco, nós passamos no meio do mar. E como passamos? Né? Nós estamos no deserto e ficamos com fome. As condições normais era que a gente morresse. Não tinha provisão no deserto para todo mundo por tanto tempo quanto nós estamos aqui, né? Por todos esses meses que nós estamos. Mas o Eterno fez cair alimento do céu para nós. Ou seja, humanamente falando, só com as condições da natureza, não tem como a gente vencer. Mas a gente não está só com as condições da natureza. Nós temos nosso Deus conosco, ou seja, essa era a verdade completa. Mas o que é que os espias fizeram? Contaram só parte dela. O que eles falaram foi mentira? Não. Mas foi parte. Não foi tudo. E teve a intenção de enganar. Teve a intenção de desencorajar. Então, aquela verdade, entre aspas, se tornou uma mentira. Então, é com essas verdades que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado porque às vezes alguém diz para você algo, mostra para você na Bíblia, escrito o verso ali, ó, tá vendo o verso que diz isso? Tá vendo? Isso é uma verdade. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que contextualizar aquilo ali. Você tem que pegar esse verso, você tem que se aprofundar, você tem que ver como as pessoas que entenderam esse verso, as pessoas que ouviram esse verso, como é que elas entenderam isso? Primeira coisa que você tem que fazer. Como é que elas entenderam? Como é que eles aplicaram esse verso? Como é que eles viveram isso? Como é que Yeshua vivia esse verso? Como é que Moshe entendia esse verso? Né? Moisés, Jesus. Como é que eles entendiam? Então, quando você contextualiza aquela verdade superficial, você vê se ela se ratifica, se ela se confirma, ou se ela se anula, se ela muda, se ela se retifica, né? Se ela muda. Então, por isso que é muito importante você sempre colocar à prova e você sempre contextualizar aquilo ali. Outra mentira, né, que também é uma verdade superficial, volto a colocar nesse mesmo slide, só vai dar mais um clique, vai aparecer aqui embaixo, está lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 4 e 5. O último verso que eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó, já deve estar aí na tela. Olha só. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, aqui a serpente está se referindo ao quê? Ao conhecimento, ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Aqui a gente voltou lá para o princípio. Lembra o princípio de tudo? Pronto, no princípio de tudo,
quando tudo era paz, quando não existia ainda o pecado, a serpente chegou para a mulher e disse assim, é verdade, ela fez uma pergunta capciosa, né? É verdade que o Eterno te proibiu de comer todos os frutos do jardim? Aí a mulher pega, vai e explica, né? Não, a gente pode comer de tudo, exceto daquele do conhecimento do bem e do mal, porque o Eterno falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente pega, vai e diz assim, cuidado também com quem me faz pergunta, né? Tem gente que chega para você, né? Eu e Ed, a gente passa por isso constantemente, né? Valdo também, a gente sempre passa por isso. As pessoas chegam como se tivesse com alguma dúvida, né, Ed? Como se quisesse aprender alguma coisa com a gente e pergunta, Ed, Valdo, né? É verdade que tal coisa assim acontece dessa forma? Como é que você entende tal verso? Como é que você entende tal mandamento? A gente pega, vai e explica, né? Como é que a gente entende? Mas na verdade essa pessoa não está querendo aprender. Ela não está querendo aprender, nem está querendo construir um conhecimento com a gente. Ela está querendo ensinar para a gente outra coisa, uma coisa dela. Então ela chega fingindo que quer aprender, né? Quando a gente ensina para ela, quando a gente fala para ela o que o verso quer dizer, ela diz assim, não é desse jeito, não, é desse. Aí você diz assim, mas isso que você está dizendo não tem fundamento, não se encaixa com o contexto, a pessoa pega, vai e fica chateada com a gente. Ou seja, ela joga uma pergunta, igual a serpente fez ali, né? Joga uma pergunta para, na verdade, querer implantar alguma coisa. Né? E implantar alguma coisa que não tem coerência, porque se tivesse coerência, a gente ia aceitar, né? Porque Ed muito mais humilde do que eu, né? Tem muito mais humildade, mas eu também sempre tento me manter dentro da humildade, sempre tento escutar a pessoa, sempre tento analisar o que a pessoa está falando, né? E se tem coerência, com certeza eu vou dizer, não, realmente, o que eu acreditava era errado, e isso que você está dizendo é certo. Mas tem que ter contexto, tem que ter provas de que aquilo ali é verdade, né? E a pessoa fica chateada com a gente porque a gente não acreditou naquela pergunta ali que ela fez, naquele pseudo conhecimento que ela queria adquirir, e enfim, né? Vamos voltar aqui para a serpente. A serpente vai fazer uma pergunta. Essa pergunta não tinha intenção de obter conhecimento, tinha intenção de implantar uma doutrina. A mulher vai e explica, ela pega, vai e diz esse verso aqui que eu vou ler com vocês agora na íntegra. Olha, certamente não morrereis. Se você comer do conhecimento do bem e do mal, você não morrerá. Porque o Eterno sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso que ela falou, gente, é mentira? Não é mentira. Tanto é que no verso 7, né, a gente está no verso 4 e no verso 5, né? Gênesis capítulo 3, capítulo 3, versículo 4 e 5. No versículo 7, você vê que os olhos dele se abrem, ele conhece o bem e o mal, e olham para eles e percebe que estão nus e vão cozer ali as folhas de figueira para fazer roupas para ele. Ou seja, eles começam a ter um conhecimento mais profundo, assim como o Eterno tem, assim como Deus tem. Então, o que a serpente falou, né, em parte, não foi mentira. Foi verdade, mas foi um quê? Foi uma verdade superficial. Porque quando o Eterno fala que se comeres do fruto, eles vão morrer, o Eterno não está falando com a intenção de eles morrerem na hora que comerem. O Eterno está falando da intenção de dizer o seguinte, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar mortais. Né? Vocês não vão conseguir, vocês vão conhecer o pecado. Em outras palavras, né? Agora eu vou parafrasear. Eu vou dizer o que eu acredito. Né? Em outras palavras, eu acredito que o Eterno está querendo dizer o seguinte, se vocês conhecerem o bem e o mal agora, nesse momento, vocês não vão estar com estrutura suficiente, e isso é o que eu acredito, tá? Não foi o que o Eterno disse, não está escrito isso. Isso é o que eu estou acreditando, então pode estar errado, né? Ponha o que eu estou dizendo à prova. Né? Então eu acredito que o Eterno passou para eles esse conhecimento de que se eles comessem antecipadamente aquilo ali, conhecessem o bem e o mal antes da hora, eles não teriam estrutura suficiente para suportar, para rejeitar o mal e escolher o bem, né? Iriam escolher o mal e, por escolher o mal, iriam morrer, iriam se tornar mortais e iriam, a cada dia que passa, iriam morrer um pouquinho até deixar de existir. Né? Mas que é que a serpente levou a mulher a crer? Olha, não, se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal e vocês não vão morrer na hora, não. Tanto é que a mulher comeu, não morreu, foi lá, mostrou para Adão, olha, eu não morri não, comi, estou viva e estou conhecendo o bem e o mal, estou sabendo de tudo. Aí Adão viu e falou, eita, é mesmo, é verdade. Aí pegou, foi e comeu também. Ou seja, a serpente passou uma verdade superficial, dizendo, ó, tá vendo, ela comeu e não morreu. Mas a serpente não falou que, olha, se vocês não aprenderem a rejeitar o mal, vocês vão se tornando cada dia mais distante da vida eterna. Né? Vocês vão morrendo a cada dia. E é o que acontece conosco. Nós já nascemos mortais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente nasce já morrendo.
A certeza que a gente tem na vida, uma das certezas que a gente tem é essa, né? A gente já nasce, quando o bebê nasce, já liga um cronômetrozinho, um contador regressivo ali, e que cada dia que passa, a vida dele vai encurtando. É como uma vela que se acende, né? A gente acende a vela começa a diminuir até apagar, acabar. Então, olha só a mentira que a serpente contou, né? Foi uma verdade superficial, mas com a intenção de enganar. Então, essa verdade superficial é uma mentira. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente escuta muita coisa que aparenta ser verdade, né? Às vezes a gente vê até uma pseudo-prova aqui, uma prova descontextualizada, uma prova superficial, né? E a gente, por não pôr isso aí à prova, por não aprofundar isso aí, por não contextualizar, termina a gente caindo numa mentira, caindo num golpe, saindo da verdade, saindo do caminho, como muitos nossos irmãos já fizeram. Né, Ed? Não sei se Ed ou Valdo quer comentar alguma coisa sobre isso, ou alguém da nossa comunidade quer comentar alguma coisa sobre esse tema, para a gente poder mudar para o próximo. Nel, pode falar. Você falando disso aí, me lembrei de uma verdade usada, mal colocada, que tem se tornado uma grande mentira. A gente ouve muito aí líderes mal intencionados, não estou dizendo de todos, né, daqueles que são mal intencionados, dizerem, né, para os seus seguidores, utilizar aquele texto do Salmo 105, né, 105, acho que versículo 15, não toqueis nos meus ungidos, para que as pessoas não critiquem os líderes, não falem mal, lógico, falar mal não é bom, mas que as pessoas não podem contradizer, não podem questionar os líderes, porque eles são ungidos, ninguém pode tocar nele, não toquei nos meus ungidos, e usa o Salmo 105. Quando você vai para o Salmo 105 é bem específico. O salmista estava falando do povo de Israel quando saiu do Egito. Ou seja, é você pegar um texto que está dentro de um contexto específico e querer aplicar em outro contexto que não tem nada a ver, para enganar as pessoas, para se blindar. Muita gente tem usado esse Salmo 105 para se blindar, para que ninguém questione, ninguém aponte os erros deles. Ou seja, pega uma verdade e transforma numa mentira. É muito sério isso, né? É verdade, Ed. E explicando isso, esse texto que Ed falou, né, se você tiver essa curiosidade, né, você não pode tocar no ungido do Eterno quando o ungido do Eterno está fazendo a vontade do Eterno. Porque quando ele está no caminho do Eterno, fazendo a vontade do Eterno, fazendo exatamente o que o Eterno mandou fazer, e você vai contra isso, é como se você estivesse indo contra o Eterno. Né? É nesse sentido que o Salmo está escrito. Né? Não tem nada a ver de a pessoa se achar intocável, achar que pode fazer o que quiser. Né? A gente não pode falar mal do outro, né, sem motivo, né? A gente não pode sair falando mal, a gente pode falar verdades, a gente pode trazer fatos. Quando a gente fala verdade, quando a gente traz fatos, a gente não está falando mal, a gente está trazendo fatos, a gente está trazendo a verdade. Lógico que esses fatos, eles têm que ter o quê? Tem que ter um objetivo bom, tem que ter um objetivo, peraí que a cachorrinha está latindo aqui. Tem que ter a gente, quando traz esses fatos, a gente tem que ter o objetivo o quê? De fazer aquela pessoa ali ser melhor. A gente não pode trazer uma verdade com o objetivo de prejudicar a pessoa, com o objetivo de destruir a verdade. Tem que ter sempre o objetivo de aperfeiçoar, tirar aquilo que é ruim e deixar aquilo ali bom. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente não está cometendo lachon rara. Né? Se a gente tiver nessa intenção, né, Ed? Porque tem gente que quer trazer uma verdade, é verdade aquilo que a pessoa quer trazer, mas a pessoa quer aplicar aquela verdade ali no intensivo de destruir, de derrubar, no intensivo de trazer destruição, trazer divisão. A gente não, às vezes a gente tem que saber a hora de calar, né, Ed? A gente tem que saber a hora de ficar calado e a hora de falar. Né? Mas até a verdade, né, para a gente falar, trazer a verdade, a gente tem que ter um momento, tudo tem um tempo certo. Né? Então, Ed muito bem falou desse verso aí, né, que muita gente usa fora do contexto, né, para querer se beneficiar, para querer se blindar, né, para evitar que você fiscalize, para evitar que você aponte o erro deles. Né. Os profetas do Eterno várias vezes apontaram o erro de reis que foram ungidos pelos profetas, né, de sacerdotes. Né. Então, quando a gente tem a palavra é a nossa bússola, né, a lei é a nossa bússola, o Eterno disse ali o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente olha para a nossa bússola e vê que o que foi ungido não está de acordo com aquilo ali, a gente chega para ele no particular, né, e diz assim, olha, tu não estás, tu e ele conversa, mostra ali a bússola
E se ele aceitar, como disse o mestre Yeshua, né, você ganhou seu irmão. Se ele não aceitar, você vai com 2 ou 3 testemunhas, né, e tenta mais uma vez convencê-lo. Se ele não se convencer, você segue o que Yeshua falou, leva toda a sua comunidade e aponta aquilo ali. Se ele, mesmo assim, não aceitar, então você deve tratar ele como um estranho, né, tratar ele como indiferença, ele não existe mais para você, né. Então é assim que devemos agir, tá bom? Não é, Ed? Isso mesmo. Vamos se torna um gentil publicano, como diz Yeshua, né? É verdade, é verdade. Quando se torna gentil, essa intenção de gentil publicano, né? Não é dizer que os gentios são inferiores a nós. É gentil, no sentido que foi usado aqui, gente, é gentil porque algo gentil, alguém que é estrangeiro, alguém que está distante de você, você não conhece. Nesse sentido que o Eterno quis dizer, que Yeshua quis dizer, né? Ó, você trata como um estranho, você não conhece, é como se aquela pessoa nem existisse, né? Tratar com indiferença. Aproveitando para falar dessa questão de estranho de gentios, né? A gente entra na lâmina aqui, na 7ª lâmina que eu preparei, né? Que tem por título Gentios. Né? O Valdo vai colocar aí na tela para vocês e vai dar um clique e vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó. Vai aparecer o verso que eu utilizei na nossa porção, o verso que eu utilizei para trazer esse tema para vocês. Né? E o verso diz exatamente o seguinte, vamos ler juntos. Está lá em Números 15, Números capítulo 15, versículo 14 ao 16. Você aí que está na nossa congregação, que não está conseguindo acompanhar o slide, você abre a sua Bíblia lá em Números capítulo 15, versículo 14 ao 16, que diz o seguinte, ó. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, né, esse estrangeiro no hebraico é ger, né, algum ger, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações. Olha que coisa interessante, né? Além do estrangeiro peregrinar, ou seja, o estrangeiro poder passar um tempo ali, morar anos ali, morar 5 anos, 10, sei lá, 15 anos, depois sair, e existe aqueles também que fixam a residência ali, passam a vida toda ali, e as gerações deles continuam no meio do povo. E a gente vai ver isso lá na frente, com o caso da conversão que vai aparecer nessa paraxá. Né? Então, continuando a leitura do verso aqui. Ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Eterno, como vós fizerdes, assim fará ele. Ou seja, a liturgia, o que é que o Eterno está querendo falar aqui nesse verso? A liturgia de sacrifícios é uma só, independente se você for judeu ou gentil. Ah, eu sou gentil. Ah, gentil, tudo bem. Quer oferecer sacrifício ao Eterno? Quero. Pronto. Se oferece dessa forma aqui, tá? Não é uma lei diferente, não. É a mesma lei em relação a sacrifício. O Eterno continua. Né? Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre vai ser assim, né, enquanto durar essa era, nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Eterno. Uma mesma lei, ele fala aqui, né, uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós, e para o estrangeiro que peregrina convosco. Pronto, acabou. Números 15, do 14 ao 16. Né? Esse é o verso que eu li para vocês agora na íntegra. Está aparecendo aqui na tela para vocês, no slide. E o pessoal da nossa sinagoga, que talvez não esteja vendo o meu slide, pode acompanhar na Bíblia aí de vocês, números 15, 14 ao 16. Está escrito na nossa porção de hoje. Muita gente, quando vê esse texto, entende que quando vê escrito, né, uma mesma lei haja, né, entre o gentio e o israelita, ele está querendo dizer que o Eterno está colocando uma Torá só, né? Com todos os 613 mandamentos, 613 entre aspas, né? A gente sabe que 613 é pela halahá, mas de fato a gente sabe que talvez exista um pouquinho menos do que isso, o número seja diferente disso aí, ou mais, né? Nunca parei para contar. Mas há divergências. Mas vamos falar de forma genérica, conforme diz a halahá. Tem gente que quando lê uma coisa dessa, né? Um mesmo estatuto haja para vós, uma mesma lei, um mesmo direito haverá para vós. Aí diz assim, ó, tá vendo? O Eterno está dizendo que é uma lei só, né? Para mim isso é uma verdade superficial também. É uma lei só? Tá dizendo aqui que é uma lei só? Tá dizendo que é uma lei só. Mas qual o sentido disso aqui? Para mim, o sentido disso aqui, ele está falando do sentido do sacrifício, da liturgia do sacrifício. Ó, quando morar um gentil entre vós for oferecer, vai oferecer do mesmo jeito. É uma mesma lei. Uma mesma lei o quê? Uma mesma instrução em relação a isso. A gente sabe que em relação às outras coisas é diferente. A gente sabe disso. Né? O próprio Eterno diz, olha, quando existir um gentil no meio de vós, e o gentil não vai poder comer a peça. Mas se ele quiser comer a peça, ele vai ter que fazer circuncidado, e aí vai ser uma lei só. Para comer peça é uma lei só. Todo mundo que vem comer peça tem que comer desse jeito. Tem que ser circuncidado. Se não for circuncidado, não come. Né? Vai poder comer das outras coisas, mas do peça não vai comer.
né? Já o Shabat, o Eterno fala, olha, todo mundo que tiver no território, no vosso território, que tiver no vosso meio, tem que guardar. Até os animais tem que guardar. Ah, mas eu sou gentil. Você é gentil, mas você vai ter que guardar, que você está num território santo. Se você não quiser guardar, você saia desse território, vá para outro canto. Mas no território santo, Bela, para. Mas no território santo, você tem que guardar, né? Essa é a lei, tá? Então a gente tem que saber separar, né? Quando o Eterno fala Torá, existe o sentido da palavra Torá, da palavra lei, que engloba os 613 mandamentos, toda a lei de Moisés, né? E existe o sentido da palavra lei, da palavra Torá, que às vezes está falando só de um mandamento, de um dos 613. Então a gente tem que saber contextualizar o texto para saber entender o que é que o mandamento está falando aqui. Né? Então, nesse caso aqui, a mesma lei, segundo o meu entendimento, né? Que eu acredito que dessa forma não há contradição, é dizendo que sobre a liturgia de sacrifício é uma lei só para todos, judeus e gentios. Já gentil quer fazer sacrifício, vai fazer do mesmo jeito que o judeu faz. Né? Não quer dizer que o judeu deve viver igual ao gentil. Contrário, né? Não quer dizer que o gentil deve viver igual ao judeu. Quer dizer que se o gentil for oferecer sacrifício, vai ter que oferecer da mesma forma. Né? Eu acho que esse verso quer dizer isso. Né? Não sei se alguém da nossa comunidade quer fazer algum comentário antes de eu mudar para o próximo tópico, que é o tópico de conversão ao judaísmo. Não sei se Pode falar, Valdo. Eu concordo plenamente com você. Senão a própria Torá iria se contradizer naquele momento onde Adonai proíbe o judeu de comer o animal que morreu de forma desconhecida, mas é permitido que o gentio ou outro que não seja judeu possa comê-lo e não peca com aquilo. E a gente vê várias outras passagens onde não é imposto a nenhum da mesma forma que é para o judeu. E aqui faz total sentido de que realmente aqui é referente a leis sacrificiais que a gente viu e outras paraxás que tem um simbolismo muito grande para Adonai, então tem que ter um passo a passo do qual não pode ser quebrado. Você não pode sacrificar de qualquer forma, então tem um passo a passo, um manual perfeito, bem detalhado, onde você não pode errar. Então, para Adonai, todo sacrifício, todo ritual no templo, no Mishkan, tem que ser seguido daquela forma que ele determinou. Porque a gente sabe que tem um simbolismo muito grande de algo espiritual ou de algo que está por vir. Então, tem que ser feito tanto judeu quanto não judeu da mesma forma. Amém, Valdo. Se alguém mais aí da nossa comunidade quiser fazer um comentário, seja à vontade e a gente vai estudando junto, né? Nosso estudo aqui na nossa sinagoga não é um monólogo, né? Não é uma coisa que eu estou implantando aqui para vocês, né? Vocês têm total liberdade de discordar e tentar realmente ali fundamentar aquilo que você pensa para que eu venha realmente a chegar à verdade, né? Eu ensino, vocês aprendem comigo, e eu também aprendo com vocês. Né? E o nosso estudo é assim é muito bom se estudar, e eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. Né? Então, vocês podem dar seus comentários, podem discordar de mim, isso é totalmente normal no nosso meio. Tá? Obrigado, Valdo, pelo seu comentário. Embora eu esteja falando isso, Valdo não discordou nada de mim aqui, concordou com tudo, mas eu estou dizendo, caso alguém queira discordar, fique à vontade também, tá bom? E a gente falando sobre essa questão dos gentios, né, da lei dos gentios, que algumas leis os gentios devem fazer da mesma forma, a gente entra no penúltimo, é isso mesmo, o penúltimo assunto da gente, o penúltimo tema da gente, que é a conversão ao judaísmo. Depois disso eu vou falar um pouco sobre o pecado e a gente termina, né, a conversão ao judaísmo. Qual foi o verso da nossa porção que me fez chegar nesse tema, né? Valdo vai colocar aí no slide, já vai aparecer para ele, já vai aparecer para vocês, no caso, né, que é o Números capítulo 13, o versículo 6, que fala sobre os 12 espias, né? E vão falando ali sobre 12 espias, um de cada tribo, e chega na tribo de Judá, a tribo de Erudá, né? E o versículo 6 diz o seguinte: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Ou seja, observe como Caleb é tratado pelo Eterno. O Caleb é tratado como um dos príncipes da tribo de Judá. Né? Ninguém ousa dizer que Caleb não é judeu. Né? Ninguém ousa dizer isso. Né? Caleb é tão judeu que recebeu o título de príncipe daquela tribo. Né? Ele foi um dos príncipes, um dos principais daquela tribo. Né? E foi um dos únicos daquela tribo que conseguiu entrar, daquela geração ali. Né? Foi o único que conseguiu entrar, né, na tribo. E ele recebeu a herança na tribo de Judá.
ou seja, ele pertence à tribo de Judá, ele é da tribo de Judá, ele é judeu, né? Um dos líderes. Então, assim, não se tem o que falar. Aí você pode estar me dizendo, mas é claro, né? Porque você tá chovendo no molhado, né? Como diz o ditado. Mas se você for ler, for estudar a Torá, você vai ver que Caleb, ele não tem o sangue judeu. Ele não tem. Né? Caleb, ele veio de uma família de gentios. Mas ele fez a conversão dele ao judaísmo. Né? Caleb não fez a conversão ao Deus de Israel, ele fez a conversão ao judaísmo de fato. O judaísmo, quando eu falo judaísmo, é no sentido de quê? De abraçar os 613 mitzvot, 613 mandamentos. Né? Ele fez a conversão à lei do Sinai, ao pacto do Sinai. Ele quis abraçar a aliança do Sinai. Ele não quis abraçar a aliança de Noé, a aliança do Eterno com toda a humanidade. Não, ele quis abraçar a aliança do Eterno do Sinai, a aliança do Eterno de Abraão. Foi essa que ele quis abraçar. Né? Ele quis fazer circuncisão, ele quis celebrar Pêssah, ele quis seguir todos os mandamentos, assim como o judeu. Ele quis receber tudo, né? Tanto os direitos quanto os deveres. Tanto é que ele recebeu terra, né, na tribo de Judá, e ele é membro da tribo de Judá, e os filhos dele entraram como membro da tribo de Judá. Né? Como o próprio texto fala. Aí você pode dizer, não, Caleb não é gentil, então vamos ao texto, né? Vamos à Torá, né? Paulo vai dar mais um clique, vai aparecer aqui do meu lado, aqui, ó, o Eterno explicando, né, que todos daquela geração não entraram, exceto Caleb, né, filho de Jefuné, o Quenezi, ou seja, o pai de Caleb era Jefuné, né, ou Jefuné, como está traduzido na sua Bíblia, que era o Quenezeu, está traduzido assim na sua Bíblia, né, Quenezi. Né, e esse Quenezeu, né, ele não pertencia ao povo de Israel, né, Quenezeu era um dos povos que habitavam em Canaã. Né? Ó, e Yehoshua, filho de Num. Yehoshua é da tribo de Benjamim mesmo ali, né? Vem descendente ali de Benjamim, não, desculpa, da tribo de Efraim, né? Vem descendente ali de Yosef, né? Yosef que foi Tzafenat Paner, né? Que habitou ali no Egito. Yosef, filho de Jacó, José. Né? Josué é descendente de José. Mas Caleb não. Caleb é descendente de Jefuné, né? Jefuné, que é ali um quenezeu, da tribo de Quenais ali. E esses quenezeus, eles são um dos povos que habitavam em Canaã. Mas observe que esse pai de Josué, ele já habitava no meio dos filhos de Israel há muito tempo. Talvez ele foi um dos povos, né? Talvez Ed saiba disso, o Ivaldo sabe disso e vai comentar aqui para enriquecer o nosso estudo. Talvez ele habitava ali na tribo no povo de Canaã, nos dias de Abraão, né, dos dias de Jacó ali, e quando Jacó desceu de Canaã para o Egito, o ascendente ali de Jefuné foi junto ali para o Egito e habitou no meio do povo de Israel, mesmo sem pertencer ao povo de Israel, ficava ali sempre junto, sempre se alimentando da mesma promessa, sempre servindo ao mesmo Deus, de forma diferente, né, porque não servia a Deus com as mesmas regras, não era circuncidado, mas estava ali, como é o nosso propósito ali aqui na Moreste Yeshua. Né? Nosso propósito é ter judeus e gentios juntos adorando ao Eterno, né? Porque acho que a promessa que o Eterno fez a Abraão é essa, judeus e gentios juntos. A igreja lá no primeiro século, da Era Comum, era assim que funcionava, né? Judeus e gentios juntos adorando ao Eterno. Não quer dizer que judeus e gentios seguiam as mesmas leis, né? Não quer dizer que todo mundo era circuncidado, não. O gentio continuava gentio, o judeu continuava judeu. Se o gentio quisesse virar judeu, virava, né? Fazia o processo de conversão, como aconteceu lá com Timóteo, né? Mas não era obrigado a fazer isso para ser salvo, né? Saulo fala isso várias vezes. Mas se quisesse fazer, fazia, podia fazer, né? E adoravam o Eterno juntos, tendo a mesma fé, né? Não tinham as mesmas obras, mas a fé era a mesma. Então, você vê que, você já viu lá em Números 32, 12, que Jefuné era um quenezeu, né? Vinha lá do povo de Quenaz. Né? E você pode ver esse povo de Quenaz aparecendo lá. Valdo vai clicar aqui na tela, vai aparecer aqui embaixo. Ó, Gênesis 15, 18 ao 21. Quando o Eterno fez a promessa a Abraão. Na sua Bíblia você pode ler Gênesis capítulo 15, versículo do 18 ao 21. E você que está me assistindo pelo YouTube, você pode ver aqui na tela que está aparecendo para você e ler junto comigo. Ó. Naquele mesmo dia fez o Eterno uma aliança com Avram, né, com Abrão, dizendo, tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu e o Quenezeu, coloquei em negrito e grifado para você ver, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu, ou seja, todo esse povo habitava ali naquela terra,
que seria dada a Abraão. Então, citei esse verso aqui para você, só para você não ter dúvida da ascendência de Caleb, né? Mas nós não estamos presos, né, a nosso passado, né? Uma vez eu conversando com Caim está aí na nossa sinagoga, um forte abraço aí, Caim, para você, né? Uma vez eu conversando com Caim, e a gente chegou a essa conclusão, né, que nós não estamos presos ao caminho que nossos antepassados fizeram, né? Nós temos total autonomia de mudar o nosso destino. Nós podemos continuar nesse mesmo caminho, como nós podemos mudar. Se os nossos antepassados seguiram um caminho bom, a gente tem tudo para continuar seguindo esse caminho, só é seguir o barco, né? Seguir esse fluxo. Mas a gente também pode mudar e ir para um caminho mau. O contrário também é verdade. Se os nossos antepassados tiraram um caminho mau, um caminho de miséria, um caminho de pecado, né, se a gente não mudar o rumo desse caminho, a gente vai também seguindo esse caminho mau. Mas a gente pode mudar o prumo do nosso barco e seguir o caminho de bênção, o caminho de prosperidade, o caminho de paz e plenitude. Então, foi o que Caleb fez. Pode falar, gente. Queria fazer um comentário rápido. Você falando aí de Caleb, eu me lembrei daquela frase que Yeshua fala, né, que aquela parábola de alguém que encontrou um grande tesouro, foi lá, vendeu tudo e comprou aquele tesouro. Caleb, a família de Caleb, muito semelhante a Raabe. Eles não eram do povo hebreu, descobriram a grandeza desse pacto, e abriram mão de tudo e entraram nesse pacto, se tornaram, tanto Caleb quanto Raabe, mais autênticos do que até os próprios filhos de Abraão, né? Lembra muito essa parábola de Yeshua. Eles venderam tudo, ou seja, abriram mão de tudo para comprar aquele grande tesouro que era esse pacto. Tanto Caleb quanto Raabe se tornaram tão autênticos, ou até mais autênticos do que a maioria do povo que já era natural ali entre os hebreus, né? Verdade, Ed, verdade. Então, isso prova pra gente, né, que nós controlamos o nosso destino e nós podemos abraçar o pacto que a gente quer abraçar, né? Então, a gente não está preso a nada, né? Não estamos predestinados a nada. Mas o Eterno, pela sua graça, ele nos concede essa bênção, né, de poder escolher aquele pacto, se aprofundar mais com o Eterno, ou não, ou escolher bênção, ou escolher maldição, né? O Eterno só aconselha, escolha, pois, a bênção, né? Então, o Caleb, ele entra como um professor para a gente hoje, dizendo isso, né? Que embora ele era descendente de um dos povos que seria expulso da terra, ou seria morto, né? Ele não seguiu o mesmo caminho desse povo, né? Ele se achegou junto do Deus de Israel, do Deus de Jacó, né? O pai dele não quis se converter ao judaísmo, mas se converteu ao Deus de Jacó. O pai dele era um homem zeloso, um homem salvo, um homem sábio, né? Tanto é que aparece, é citado na nossa Torá, né? Então eu acredito que o pai dele era zeloso, estava ali junto com o povo, tanto é que ensinou ao filho dele a ser zeloso ao Deus de Israel. E ensinou tão bem, eu acredito, que o filho dele disse assim: não, pai, eu quero mais, eu não quero só viver como gentil, eu quero fazer parte desse povo, eu quero fazer minha circuncisão. E foi lá e fez a circuncisão e foi abraçado pela tribo de Judá, né? Ele foi acolhido pela tribo de Judá e virou um príncipe dessa tribo. Então, isso serve de exemplo para nós, tá? O último verso, o último tema para a gente terminar é o tema sobre pecado, né? Que eu coloquei aqui para vocês. E por que eu peguei esse tema, né? Baseado em que verso eu peguei esse tema? Foi no verso lá de Números capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 24. Você que está me ouvindo aí na nossa sinagoga, Números capítulo 15, versículo 22 ao versículo 24. E você que está me ouvindo pelo YouTube, você está aqui na tela para você ver, né? O verso diz o seguinte, olha: e quando vierdes a errar e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Eterno falou a Moshe, tudo quanto o Eterno vos tem mandado por intermédio de Moshe, desde o dia que o Eterno ordenou, e dali em diante nas nossas gerações, será que, quando se fizeres alguma coisa por ignorância, e forem cobertas aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Eterno, com a sua oferta de alimentos e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E continua o texto falando, né? Nesse texto, o Eterno, na continuação, o Eterno até fala, né, que se alguém fizer aquilo ali por ignorância, tem um protocolo ali para se redimir. Mas se a pessoa fizer aquilo ali deliberado, aquela pessoa ali é cortada do povo, né? Então, cortado pode ser tanto como uma pena de morte, quanto um exílio, né? Quanto expulso, como a gente já estudou em porções passadas.
Mas o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Né? Vocês já ouviram aquele argumento dizendo o seguinte, olha, ninguém conseguiu cumprir a lei. Né? Tem gente que diz esse argumento, né? Ninguém conseguiu cumprir a lei. Isso é o quê? Uma meia-verdade. Né? Isso é uma verdade superficial, ou seja, é uma mentira. Né? Ah, por quê? Porque todo mundo pecou. Gente, o pecado já está previsto na própria lei. É isso que eu quero trazer para você. O pecado já está previsto na lei. A lei já sabe que você vai pecar e a lei já dá um remédio para você. Olha, o caminho é esse. Mas quando você pecar, ou se você pecar, você faz isso, 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 e você se recupera, né? Você volta para o caminho certo, você está em plenitude, você está em harmonia com a lei. Ou seja, a lei já prevê o pecado. Então tem gente que diz assim, tá vendo? Por isso que a lei teve que ser anulada, por isso que a lei tem que ser anulada, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Como você diz um negócio desse, né? Meu, pelo amor de Deus, eu fico até estressado, né? Quando eu vejo um argumento desse. Né? A própria lei, ela já diz para você, né? Olha, quando você pecar, você vai fazer isso e você vai ficar puro, seu pecado vai ser perdoado. Ou seja, a própria lei já dá o caminho. Aí tem gente que usa esse argumento, né, Ed? Não sei se Lorisvaldo já ouviu também, com certeza já. Aí diz assim, ah, não, por isso que a lei precisou ser anulada, porque ninguém conseguiu cumprir. Claro que conseguiu cumprir. Moshe cumpriu, os profetas cumpriram, né? E todos os santos cumpriram essa lei. Vocês querem comentar, gente, alguma coisa? Nel, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode comentar. E eu queria fazer um comentário rápido aqui, que é tão interessante isso que, embora ela mostra, né, o pecado já é previsto, ela dá o remédio, e ainda acrescenta algo, né, que, como se já prevendo, ó, vai chegar um momento que esse remédio vocês não vão poder usar. Porque já há 2000 anos não se pode fazer sacrifício, né? Então a própria Torá ela dá o remédio, depois já mostra a solução para quando esse remédio não puder ser usado. Quando ele fala do profeta que viria, né? Virá um semelhante a mim, né? Moisés falando, a ele ouvireis. Ou seja, esse profeta vai dizer o que vocês devem fazer quando nem o remédio para o pecado vocês puderem tomar. Aí vem esse profeta que é Yeshua e diz o que fazer. Ele diz que ele próprio é um remédio superior a todos os outros, né? É o remédio dos remédios. Ou seja, a Torá é completa. Ela tem todos os elementos necessários para a vida realmente. É interessante demais. Aí vem alguém e diz que porque todos pecaram, a Torá não serve mais, né? Não existe isso, né? A Torá que te aponta o que é certo e o que é errado, a Torá que aponta o padrão moral do eterno, né, gente? Então, com isso, eu encerro aqui meu estudo. Eu agradeço a vocês a paciência, agradeço a vocês a audiência de estar aqui, tanto me assistindo quanto aqui presencialmente na nossa sinagoga, tá? E eu vou passar a palavra para Ed dar os avisos finais. Eu agradeço a vocês e peço para que vocês continuem orando por mim, para que o Eterno continue com a sua graça, com a sua misericórdia, continue me dando unção, me dando conhecimento para que eu possa estar compartilhando aqui com vocês e aprendendo com vocês sempre, tá, gente? Que o Eterno seja conosco sempre e Ed com a palavra. לא שאותנו תהיה מפשענו, שרים אנו שיר אהבה.